Olá, meu nome é Rutileia, sou pedagoga no Instituto Federal do Triângulo Mineiro e coordeno as ações de inclusão no campus Uberaba Parque Tecnológico. Hoje vou falar com vocês da Lei Brasileira de Inclusão, Lei 13.146 de 2015. Como vocês observam, é uma legislação bastante recente e abarca todas as perspectivas que as legislações anteriores vinham trazendo sobre as questões educacionais voltadas principalmente para as pessoas com deficiência. A gente trabalha muito o conceito de necessidade específica porque a legislação ela acaba contemplando essas outras necessidades também, quando a gente fala de flexibilização, quando a gente fala de um trabalho individualizado. Então, pessoas que não têm deficiências, mas que, por exemplo, passam por situações sociais, situações também pessoais, né, que comprometem o processo de aprendizagem, entram dentro desse contexto da educação inclusiva. Logicamente, é impossível tratar de toda a legislação, mas eu separei alguns tópicos que têm relação direta com o dia a dia mesmo, né? Eu trabalho com os professores, com os estudantes, a postura do profissional que vai lidar com a educação inclusiva. E vou apresentar em muitos momentos alguns exemplos que têm relações também com a minha própria vivência, com a deficiência visual e também com o trabalho diário com esses estudantes. Começando no artigo 4º, que traz o seguinte no parágrafo 2º: a pessoa com deficiência não está obrigada à fruição de benefícios decorrentes de ação afirmativa. É muito importante termos essa consciência quando a gente vai lidar com um aluno com necessidade específica ou com deficiência. Porque muitas das vezes a gente chega, o profissional especializado, às vezes ele se preparou para aquele momento, né, ou ele sente que se preparou para aquele momento, e logo vai abordando o aluno, né, dizendo dos serviços, dos direitos que ele tem direito, que ele pode gozar dentro da escola, mas a gente tem que ter consciência de que o aluno ele não está obrigado a fruir desses direitos. Se o aluno disser, eu não quero esse apoio, eu não quero atendimento educacional especializado, nós teremos que respeitar, porque até é impossível a gente direcionar um trabalho para um aluno que não está disposto a receber aquele apoio. Então, é muito importante o profissional conscientizar do estudante que ele tem escolha, mas que ele também vai assumir as consequências das suas escolhas, né? É muito importante a gente ter noção de que esses espaços de educação inclusiva são espaços de direito e não espaços de dever. A gente não pode obrigar e nem tampouco a gente mesmo, né, criar tipo de sanções, de punições, para que esse aluno sempre retorne a esses espaços de inclusão. Eu sempre defendo muito que a nossa grande questão é a autonomia. A gente tem que chegar num momento de dizer, esse estudante não precisa mais de nós. É esse o grande ideal da educação inclusiva, e não o contrário. No capítulo 4 do direito à educação, que vai tratar diretamente dessas questões educacionais, no artigo 28, né, que trata do governo público. O que incumbe, né, ele, nessa questão de educação inclusiva? Acompanhar e avaliar projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional especializado, assim como os demais serviços e adaptações razoáveis. Aí tem a questão da igualdade, né, que conquista do exercício da cidadania, envolvendo várias questões que serão tratadas agora. A questão da adoção das medidas individualizadas, que isso é muito importante a gente ter noção. Cada aluno chega com uma determinada necessidade, mesmo que ele tenha uma deficiência muito semelhante à do outro, ele vai apresentar uma necessidade diferenciada. Há poucos dias tivemos uma experiência com uma colega
trabalhando com a educação à distância, e a gente observando certas particularidades, como que é impossível a gente não pensar em um trabalho individualizado, porque se a gente não individualizar, chega ao ponto de a aluna realmente não conseguir prosseguir. Imagine uma aluna que está fazendo uma disciplina de Libras e que ela não possui habilidade nos braços. Como ela vai aprender a linguagem sinalizada, né, e que depende exclusivamente do movimento dos braços, como que ela vai cursar essa disciplina? E aí que entra o plano individualizado. Ela pode até ser excluída dessa disciplina, não ter que cumprir essa disciplina, no caso aí chegamos a uma flexibilização curricular, mas ela pode participar dessa disciplina de outra forma, através de estratégias individualizadas, pode aprender a parte teórica, isso é um conhecimento importante também. Então, é apenas um exemplo para a gente analisar as possibilidades. Antes de a gente dizer que não é possível, analisar o que é possível dentro das necessidades e das possibilidades da aluna. No inciso sexto, também a questão das pesquisas voltadas para os novos métodos pedagógicos, materiais didáticos, de equipamentos, de recursos de tecnologia assistiva. É muito importante que as instituições comecem, né, ou que continuem trabalhando com pesquisas voltadas para a educação inclusiva. Principalmente os cursos da área de informática, muito voltados aí para a questão da tecnologia, tem um campo de atuação muito grande para trabalhar com tecnologia assistiva. E a gente tem tido essa experiência de forma muito positiva, quando a gente consegue envolver os estudantes, os alunos e mostrar ferramentas novas. Eles são muito curiosos e trabalham de uma forma muito efetiva, até compreendendo as necessidades dos próprios colegas com deficiência. Então, é muito importante a gente incentivar essa questão da pesquisa. Inciso 8, participação dos estudantes com deficiência e de suas famílias nas diversas instâncias de atuação da comunidade escolar. A participação das famílias é primordial. Quando o aluno chega, é a família que vai dizer para a gente e o próprio estudante quais são suas necessidades. Por mais que você já tenha estudado a respeito dessas deficiências, daqueles casos, é o aluno que vai dizer: eu tenho essa necessidade, eu preciso de tal e tal apoio, ou eu não preciso, né? Porque no ensino fundamental, essa relação, essa construção dos caminhos, isso é feita através do profissional junto com o aluno e com a família, porque ele está chegando agora, um aluno de 6, 7 anos, então isso vai ser construído ali. Mas o aluno que chega no ensino médio, no ensino superior, ele já tem algo para dizer para a gente como ele chegou até ali. Ele não chegou ali de qualquer forma. Então, é muito importante, nesse momento, fazer as entrevistas com esse estudante, ouvir, dizer quais recursos você utiliza, né? O que é importante para você. Ao invés de muitas das vezes a gente chegar, olha, tem tais e tais recursos, você vai usar isso ou aquilo. Não, muitas das vezes ele não vai usar nada daquilo. Muitas das vezes ele tem um método próprio. Mas é muito importante também, nessa perspectiva, pensar no equilíbrio, porque as famílias se deparam com situações em que a escola não entende nada daquela deficiência do filho. Por exemplo, uma paralisia cerebral, que é um caso muito específico, a gente tem poucos especialistas que conhecem esse tipo de deficiência. O que acontece? A família já está toda envolvida com o caso desde a infância, e ela chega na escola e sente a falta de informação dos profissionais ali. E às vezes a postura desses pais é de chegar e dizer o que tem que ser feito, né? Meu filho é assim, tem que ser feito assim. E muitas das vezes ele entra para dentro da sala de aula e adota certas posturas até de desrespeito com relação ao ambiente educacional, o ambiente da sala, o espaço do professor, né? Então, a gente tem que ter o equilíbrio adequado para a gente adquirir as informações suficientes através da família,
mas também não deixar que a família ela se promova dentro da escola de uma tal forma que seja praticamente a responsável pela inclusão do aluno. Isso é muito sério. Inciso 11, formação e disponibilização para o atendimento educacional especializado. Os tradutores e intérpretes de Libras e profissional de apoio. O atendimento educacional especializado já está bastante regulamentado e organizado no ensino fundamental, que são aquelas salas em que os professores especialistas atendem o estudante com deficiência, no extraturno. Ensino médio e superior, isso ainda não está tão organizado, principalmente na rede federal. Universidades e institutos federais ainda não implementaram efetivamente o atendimento educacional especializado. Isso, a partir dessa legislação aqui, se tornou obrigatório, inclusive, na rede federal de educação tecnológica, que isso seja implementado. Então, o que é esse atendimento educacional especializado? O aluno ter um acompanhamento fora da sala de aula. E aí vai depender de quais são as suas necessidades, o acompanhamento pedagógico. Inciso 14, inclusão em conteúdos curriculares em cursos de nível superior de educação profissional, técnica e tecnológica, de temas relacionados à pessoa com deficiência nos respectivos campos de conhecimento. Nós temos aí um desafio no sentido da discussão dentro dos conteúdos curriculares, porque esse trabalho de inclusão vem sendo realizado aí de forma paralela aos estudos curriculares, mas a gente não observa isso através de uma disciplina específica, né, que a gente pudesse ter esse espaço para dialogar com os estudantes sobre as pessoas com deficiência, trazer as características das pessoas com deficiências, as possibilidades de estudo, de trabalho, de esporte, de lazer, trazer o histórico da discriminação, do preconceito. Isso tudo é muito importante para se criar uma cultura voltada para essa sensibilização, né? Porque é muito difícil a gente ter que ficar esperando os casos acontecerem dentro da escola para a gente preparar esses trabalhos com os estudantes ou mesmo com os professores. Então, se inseridas essas disciplinas nos currículos, isso já é um caminho para a gente evitar as circunstâncias que a gente vem enfrentando aí ao longo do nosso trabalho. No ensino superior tem alguns cursos que têm essas disciplinas, mas a maioria são cursos da área da educação. A gente não vê disciplinas como essas, por exemplo, em graduações da área das ciências biológicas, das ciências exatas. Por quê? Essas pessoas ou esses futuros professores ou esses futuros profissionais não vão lidar um dia com as pessoas com deficiência? Inciso 15º. Acesso da pessoa com deficiência em igualdade de condições a jogos e atividades recreativas, esportivas e de lazer no sistema escolar. A questão da educação física. A gente não encontra professores, educadores físicos preparados, né, com conhecimentos já vindos da graduação ou da pós-graduação, específicos para lidar com esses estudantes com deficiência. O aluno está lá na sala de aula, compartilhando junto com os outros alunos sem deficiência. Chega na aula de educação física, ele está excluído. Ele fica parado, ele fica sem fazer, por quê? Às vezes é um aluno com mobilidade reduzida, às vezes ele não enxerga, ou outras dificuldades que impossibilitam ele completamente participar junto com os outros. Desde que, é claro, que haja um trabalho específico, porque tem possibilidades de o educador físico fazer atividades de forma conjunta. A gente já teve essa experiência aqui no Instituto de oficinas em que a gente colocou juntos, né, estudantes com deficiência e sem deficiência e trabalhando com esporte específico adaptado. Então, nós já
temos possibilidades de fazer isso, só precisamos trazer essa categoria, que é a educação, os educadores físicos, para essa perspectiva da educação inclusiva. 16. Acessibilidade para todos os estudantes, trabalhadores da educação e demais integrantes da comunidade escolar, as edificações, aos ambientes. Aí vem a questão da acessibilidade de um modo geral, né? Que é acessibilidade arquitetônica, acessibilidade virtual, acessibilidade comunicacional, a acessibilidade em todos os aspectos. E aí que fala no começo a questão dos trabalhadores também. Quando a gente está falando em inclusão, a gente pensa muito no estudante, mas o servidor também, o profissional que está ali, às vezes até mesmo trabalhando com educação inclusiva. Será que ele está obtendo a acessibilidade necessária para cumprir com o seu trabalho, com as suas atividades do dia a dia? Então, isso tem que ser pensado também. 17. Oferta de profissionais de apoio escolar. Aqui tem uma questão muito importante que tem gerado muitas dificuldades, principalmente no ensino superior. Quem é esse profissional de apoio? No ensino fundamental existe esse profissional regulamentado, ele entra na escola com uma atividade específica, mas no ensino médio, principalmente no ensino superior, isso não está regulamentado. Aqui temos a legislação dizendo que ele tem que estar lá na escola, mas ele não está regulamentado. Não se diz ainda como deve ser o seu trabalho, sua carga horária, e muitas das vezes não entendem nem mesmo essa terminologia, profissional de apoio. Muitos entendem como cuidador ou monitor, né? Isso vai depender da necessidade que ele está atendendo. Por exemplo, um aluno que tem dificuldade de higiene, com a higiene pessoal ou com alimentação, ele vai atuar mais como cuidador, dentro dali do ambiente educacional. Mas um aluno que, às vezes, ele só tem uma dificuldade de escrita por causa da limitação motora, então o profissional de apoio vai ajudá-lo nas atividades de escrita, ou de movimentação, ou de locomoção. Se são questões cognitivas, ele vai estimular, acompanhar esse estudante. Então, esse profissional de apoio, não existe um trabalho específico que está voltado diretamente para essa nomenclatura. Vai depender da necessidade que ele terá que trabalhar ali com o estudante. 18, eu fiz um resumo, porque é um ensino um pouco longo, dizendo assim, que todas as prescrições acima, né, elas são obrigatórias para as instituições privadas, sendo vedadas cobrança de valor adicional de qualquer natureza em suas mensalidades, anuidades, matrículas, no cumprimento dessas determinações. Ou seja, tudo que a gente disse antes e que vai dizer ainda é obrigatório para as instituições públicas e também para as privadas. Só que aí a gente esbarra com uma questão muito recorrente, que os pais colocam as crianças, os seus filhos nas instituições privadas e percebendo lá a falta de adequação de profissional especializado e os pais querendo que os filhos continuem nessas instituições, eles acabam pagando ainda esse profissional para estar lá junto com o estudante. A legislação diz que isso não deveria acontecer. E a escola ela não pode obrigar, né, dizendo, se você não pagar um profissional para estar aqui com o seu filho, nós não podemos aceitá-lo. Isso é terminantemente proibido, mas ainda é bastante recorrente. E eu acho que depende muito aí da conscientização desses pais, porque não sei se vale a pena, né, você continuar com essa postura a vida toda em função apenas de um desejo de seu filho continuar ali na escola. Eu acho que a questão é muito mais além, né, do que isso. Artigo 30. Os processos seletivos para ingresso e permanência nos cursos oferecidos pelas instituições de ensino superior e de educação profissional e tecnológica, públicas e privadas, devem ser adotadas as seguintes medidas. Gente, processo seletivo é algo que tem gerado
conflitos e dificuldades enormes. Eu digo isso porque todos os processos seletivos que eu tive que me envolver, o mesmo meu irmão também, que tem a deficiência visual, isso é sempre uma dificuldade para a gente, porque a gente esbarra com aquela sensação de insegurança, né? Será que se eu exigir ali uma flexibilização, eles vão me aceitar? Ou vão achar mais fácil me excluir de alguma forma, né, do que flexibilizar e me atender? Então, às vezes, isso é bastante conflituoso para a gente. Atendimento preferencial à pessoa com deficiência nas dependências de instituição de ensino superior e nos serviços de um modo geral, né? No caso, o atendimento preferencial, mais uma vez, nos processos seletivos. 2. Disponibilização de formulário de inscrição de exames com campos específicos para que o candidato com deficiência informe os recursos de acessibilidade de tecnologia assistiva necessários para a sua participação. Pessoal, isso é algo que as instituições dizem que estão fazendo, mas não estão. Vocês vão observar que nos editais, processos seletivos, concursos de um modo geral, tem lá um campo, né, que a pessoa com deficiência diz da sua necessidade, o que ela tem que a instituição tem que adaptar para ela fazer as provas, mas ela não dá espaço para a pessoa dizer eu preciso de tal e tal recurso. Às vezes ela coloca algumas opções, por exemplo, deficiência visual. A pessoa pode escolher ou usar a prova ampliada, se tiver baixa visão, ou usar a prova em braille, ou um ledor para poder ler a prova. E o que acontece? Tem pessoas com deficiência visual que não querem nenhuma dessas opções. E como se faz? Aqui a legislação está dizendo que ela tem direito de escolher qual recurso utilizar. Por exemplo, eu uso um leitor de telas, um computador com leitor de telas, porque para mim não é bom usar o sistema Braille ou mesmo um ledor. Isso para mim é uma completa dificuldade no sentido da autonomia. Mas, então, se eu vou fazer lá um concurso e não tem opção de eu dizer eu preciso de um computador com leitor de telas, eu vou acabar acatando uma daquelas opções por medo de dizer o que eu quero e depois não ser atendido e ficar sem uma coisa ou outra. Então, isso aqui é muito importante, dar esse espaço para a pessoa identificar. 4. Disponibilização de recursos de acessibilidade e de tecnologia assistiva adequados, previamente solicitados e escolhidos pelo candidato com deficiência. É um pouco do que eu já estava dizendo, né? E a questão é, muitas vezes, que a instituição alega. O estudante vai dizer que precisa de um computador com leitor de tela, mas eu não tenho isso, não tenho esse computador. Mas já é hora de ter, né? É hora dessas instituições procurar saber quais os recursos, os instrumentos que essas pessoas estão utilizando e se preparar antes de chegar no processo seletivo. Porque se você diz, eu preciso de um computador com leitor de telas, a instituição, às vezes, ela pode até falar, mas eu não sei que leitor que você usa e tal, é mais fácil você trazer o seu próprio instrumento. Isso já gera uma situação um pouco constrangedora, porque você pode estar sujeito a questionamentos, né, por mais que você esteja disposto a ser sincero consigo mesmo, mas você não precisa se sujeitar a esses julgamentos, né, se você está colando ou não com seu próprio recurso. Isso é muito constrangedor e desnecessário, né? Mas é bom também ter claro que às vezes a instituição fala assim, eu tenho aqui um leitor de telas e um computador, então já é o suficiente. E existem inúmeros leitores de tela. A pessoa com deficiência, ela não tem que conhecer todos. Se você escolhe algum para disponibilizar, você tem que saber se a pessoa tem aquela habilidade, aquele domínio com aquele leitor. Então, gente, para resolver isso, é o contato direto com essa pessoa que está prestando um concurso, um processo seletivo,
dizer para ela, qual é o recurso que você utiliza, o que nós temos vai ser útil para você ou não vai, para diminuir essas distâncias e a ansiedade da pessoa. Você fazer uma prova sem um recurso adequado, inseguro, preocupado, isso já, olha, elimina muitas pessoas por questões psicológicas. Isso é muito importante, gente, essa sensibilidade. 5. Dilação de tempo, conforme demanda apresentada pelo candidato com deficiência, tanto na realização de exame para seleção, quanto nas atividades acadêmicas. Mediante prévia solicitação e comprovação da necessidade. Dilação de tempo já é bastante comum esse procedimento, pessoas em geral têm 1 hora a mais no tempo de prova, mas isso nos concursos, né? E vestibulares, mas nas atividades acadêmicas a gente tem esbarrado com alguns questionamentos, né? Com relação à dilação de tempo, que isso o estudante solicita, ou mesmo outras flexibilizações, porque aqui fala de comprovação. Aí o professor questiona, mas ele tem que trazer um laudo dizendo, o médico dizendo qual a flexibilização que ele precisa, qual o tamanho de letra que ele vai usar, se ele tem baixa visão. Eu preciso de uma comprovação que me assegure que esse aluno realmente precisa disso. Gente, isso é muito desnecessário. O laudo médico, ele apenas nos dá um panorama geral do quadro do aluno, mas não é necessário, nós não devemos exigir isso do estudante para a gente fazer qualquer tipo de flexibilização. Se a gente percebe que a necessidade dele é real, a deficiência, a limitação está ali, mais do que provada, você conversou e verificou e provou, para que um laudo médico? Isso é mais um procedimento burocrático para prejudicar o estudante. Então, a gente de forma tranquila. Ele entrou, ele tem deficiência tal e tal. As flexibilizações você ajusta com ele, com a gestão da sua instituição, e não precisa ficar tão preso a essa questão de comprovação médica e tudo isso. Tem que ter um equilíbrio muito claro isso, porque é muito cansativo isso para a pessoa com deficiência. 6º, adoção de critérios de avaliação das provas escritas, discursivas ou de redação que considerem a singularidade linguística da pessoa com deficiência no domínio da escrita da língua portuguesa. Isso aqui a gente lembra muito das pessoas surdas, né? Que elas têm uma dificuldade muito grande na língua escrita, principalmente na questão da língua portuguesa. Então, você não pode cobrar de um surdo a mesma habilidade na língua escrita de uma pessoa que não tem a surdez, né? Porque a Libras, ela é completamente diferente, né, na sua configuração para se pensar numa língua escrita. Então, ele não adquire as mesmas habilidades da língua escrita se ele for escrever na língua portuguesa. Então, quando ele for fazer uma prova, né, um concurso, as respostas dele têm que ser consideradas a partir do mundo que ele convive. Qual é a linguagem que ele utiliza no seu dia a dia? Como que eu vou interpretar a escrita desse estudante? Os critérios têm que ser outros. Se você for rigoroso com a língua escrita, você vai simplesmente excluir esse estudante do processo. Então, é muito importante ter essa consciência e profissionais especializados para saber avaliar, né, nesses momentos. Isso tem dado muitos problemas, assim, que tem gerado uma exclusão muito grande por falta de reconhecimento dessas particularidades. Slide 8. Artigo 42, inciso 3. Parágrafo 1º. É vedada a recusa de oferta de obra intelectual a pessoa com deficiência, sob qualquer argumento, inclusive sob a alegação de proteção dos direitos de propriedade intelectual. Olha que avanço interessante e importante dessa legislação. Principalmente as pessoas com deficiência visual, né, que não têm como ler o material impresso, e às vezes precisam de uma versão digitalizada. E você vai buscar isso junto às editoras, elas alegam, mas isso é
eu não posso fazer isso, alegando questões autorais, né? Porque o aluno vai passar, a pessoa vai passar essa obra para outros e pronto, né? Já entramos numa questão séria que vocês sabem, que é a questão da divulgação do material sem autorização devida, né? Só que agora as editoras não podem mais fazer esse tipo de alegação. Elas têm que criar estratégias para vender esse material ou disponibilizar esse livro digitalizado para a pessoa com deficiência, principalmente com deficiência visual. É um direito dela, porque muitas das vezes a gente fica sem o material. Às vezes você não consegue, no mesmo tempo, com a mesma rapidez, ter que xerocar, ter que pedir alguém para digitalizar, isso é muito trabalhoso. E quando você consegue, já passou a data, o prazo para você fazer aquela determinada leitura. A flexibilização curricular. Eu coloquei só alguns tópicos aqui já para finalizar. E a questão da flexibilização curricular. Né? O que seria isso? Flexibilidade em função da diversidade. Até o currículo, né, que é tão engessado, ele pode ser flexibilizado. O currículo que temos visa a homogeneidade, a padronização para enquadrar os ritmos, os saberes, as aprendizagens, as culturas, as condutas. O que quer dizer? Né? O currículo ele é feito para, entre aspas, todos, porque se diz que todos são capazes de cumprir com aquele programa. Né? Ele busca padronizar, homogeneizar, e o que acontece? Aqueles que, os desajustados, as pessoas com deficiência e outras muitos que estão também dentro desse grupo, às vezes até com necessidades maiores que deficiências, não se adequam, porque o currículo ele é fechado. Então, quando a gente trata de flexibilização curricular, a gente trabalha, olha, num campo de muita dificuldade entre professor, entre estudante. Quando você apresenta um plano de flexibilização para o professor, às vezes a gente encontra muita resistência. Eles querem dizer não, porque é para todos, e então devemos tratar todo mundo igual. Isso não é justo, entende? Então, é bastante complexo lidar com flexibilização curricular. Temporalidade flexível do ano letivo para atender às necessidades educacionais especiais de alunos com deficiência. Né? Aí vem a questão do tempo, que pode ser flexível também, né, para a pessoa com deficiência. Ela pode terminar o curso superior, ou ensino médio, ou ensino fundamental, com tempo maior. Ela pode, inclusive, deixar de fazer alguma disciplina e terminar logo ao final do curso, ela fazer só aquela disciplina, né, com outro tempo. Então, tudo isso é possível. É lógico que aí vamos entrar em questão de certificação específica, são mecanismos que a gente tem que adotar depois que a pessoa termina, né, como vamos certificar a pessoa que ficou devendo uma determinada disciplina, mas que existe essa possibilidade, sim, existe, né. Nós temos estudantes, às vezes, com deficiências cognitivas, eu sei que não existe esse termo, né, deficiência cognitiva, a gente usa deficiência intelectual. Mas tem horas que a gente começa a questionar sobre algumas limitações que são cognitivas mesmo, particularidades, né? E esses estudantes não conseguem executar determinadas habilidades exigidas por algumas disciplinas. E aí, como fazer? O aluno vai deixar de fazer o curso todo em função apenas de uma disciplina ou de uma habilidade que ele não desenvolve? Então, a gente tem a possibilidade de eliminar a disciplina, né, de ele fazer num outro tempo, ou mesmo de não fazer. Né? Então, são apenas essas possibilidades. Aliás, são muitas as possibilidades, estou apenas dizendo de algumas. Tem a questão da metodologia de ensino, recursos de dados diferenciados, tudo visando o desenvolvimento do aluno. Então, pessoal, é isso. Nós teríamos muito mais a falar e trazer das nossas vivências, das nossas experiências. Eu, particularmente, gosto muito de falar da legislação
nesse modelo, porque é muito cansativo falar de lei simplesmente pela escrita, né? Pelo como ela está, mas como ela se configura no nosso dia a dia. É bom a gente pensar sempre nisso. E qual é a interpretação que a gente vai ter de uma determinada legislação. Isso a gente adquire através da experiência mesmo, é lidando com o estudante, buscando a legislação, orientando os pais, os professores, e nunca ser rígido, né? Dizer também que a legislação, ela não vai dizer o que você tem que fazer. Ela vai te dar cobertura nas suas decisões, mas é o estudante, é o dia a dia que vai lhe dizer quais são os caminhos mais importantes e, de fato, que vão proporcionar aprendizagem. Lembrar sempre que podemos flexibilizar praticamente qualquer coisa dentro da escola, mas essas flexibilizações, será que elas estão promovendo realmente a aprendizagem? Então é muito importante pensar nisso antes de qualquer decisão. Que o nosso objetivo educacional é a aprendizagem. Se a gente está promovendo, trabalhando com a educação inclusiva, flexibilizando, cumprindo a legislação, mas não está promovendo a aprendizagem, então é hora da gente começar a pensar em nossas estratégias, né? E pensar nesse sujeito que está ali passível, né, de a gente cumprir com essas legislações. Muito obrigada. Se precisarem conversar, meu e-mail está aí. Fiquem à vontade.